quando era menor, a gente vestia a camisa da seleção brasileira e tinha orgulho de vestir aquela camisa. A gente sabia que entrar na Copa do Mundo fatalmente chegaria até a final e com grande chance de vencer. Agora, hoje em dia, não tem mais essa sensação. A gente torce pela seleção, mas com ar de preocupação. Aí você olha para a Argentina, aí você vê o Messi, o cara com 39 anos, o cara corre, o cara dá drible, o cara bate falta, o cara bate escanteio, o cara não se cansa, o cara fica o tempo todo até o final do jogo, até da prorrogação e quiçá dos pênaltis. Apesar que ele perdeu o pênalti, mas tudo bem. Mas o cara tá ali firme e forte. Aí eu pergunto para vocês, o Brasil precisa de novo Messi ou precisa criar novos líderes e voltar a ser que nós sempre fomos no futebol? A gente vê no futuro as promessas que aparecem para Estevão, Ryan, Rodrigo, goleiros estão surgindo por aí, mas a gente não tem aquela sensação de que eles vão dar certo, porque tudo é um prognóstico, tudo é uma possibilidade. Agora você vê o time da Argentina, os caras estão ali o tempo todo lutando, brilhando, e são caras velhos. O que nós tínhamos nessa seleção? Tínhamos o Casemiro, nós tínhamos o Alisson, o Neymar. O Neymar, cara, o Neymar jogou junto com o Messi, assim como o Ronaldinho batizou o Messi e colocou o Messi no seu caminho, dando a instrução, dando conhecimento, dando apoio quando chegou no Barcelona. Assim o Messi fez com o Neymar também. Quando jogaram juntos, os dois fizeram firulas, fizeram tabelas, fizeram gols maravilhosos, mas você vê que ao longo do tempo o Messi manteve o seu padrão de qualidade. O Neymar teve até seus bons momentos, mas em relação à seleção brasileira, o Neymar não foi o que a gente esperava. A gente vê que ele está novo, cara. O Neymar está bem mais novo do que o Messi em relação ao futebol, mas a qualidade física dele não acontece. A gente fica se perguntando, nós vamos esperar para o Neymar de novo em 2030 ou vamos torcer para que venham novos jogadores, uma nova seleção, novos talentos? É muito complicado você torcer pela seleção, você acreditar. As crianças ficaram maravilhadas com a seleção no início, compraram figurinhas, vários pais aí se endividaram comprando figurinhas, as mães também, aquela tensão de encontrar figurinha premiada, figurinha bonita para preencher o álbum, mas no final das contas, o que aconteceu? As crianças acreditando na inocência que o Brasil, poxa, até o Haaland virou ídolo das crianças, porque o Neymar não aconteceu, cara. E você vê que o Vinícius Júnior, que seria a nossa esperança, nossa possibilidade, no ápice do jogo, que seria a cobrança de pênalti, que como a gente vê várias vezes falando aí, os jogadores da antiga, não tinha esse medo, não tinha esse calma, não. Era hora de bater o pênalti, eu sou o melhor, todo mundo está me esperando, está me olhando, é o que eu vou bater. Bota a bola debaixo do braço, foi lá bater o pênalti. E não aconteceu isso com o Vinícius. Ele até pegou a bola, botou debaixo do braço, só que aí deu para o Bruno Guimarães. E, infelizmente, dali nós ficamos, mais uma vez, de novo, a pé na Copa do Mundo. Agora a gente vai perguntando, o que vai acontecer com a seleção brasileira? O que está de errado? O que a gente observa aí? A parte política da seleção brasileira está muito conflito, tem muita confusão. Uns falam isso, outros falam aquilo. O presidente atual dizem que ele também vai sair. Aí o contrato do Ancelotti, que até 2030, que já foi assinado, talvez até tenha sido um erro essa assinatura tão tão rápida. Dizem que o Ancelotti vai se o presidente da CBF sair, tem a possibilidade de sair fora, de não ficar no final da Copa do Mundo. Um treinador que estava dando sopa e que todo mundo... Já que é um cara estrangeiro, o Jorge Jesus estava aí dando sopa aí. O Jorge Jesus é um cara que conhece o futebol brasileiro, fez um trabalho belíssimo no Flamengo, e o tipo de jogo que ele professa nas equipes dele tem muito mais a ver com o nosso futebol do que o Ancelotti faz. Não se iludam, galera. O Ancelotti é isso aí, é futebol ofensivo, dependendo dos atletas que estiverem com ele em mãos, mas no geral ele vai ficar jogando para frente, ele vai ficar sempre reativo, ele vai ficar esperando aquela bola vadia, vai se fechar na defesa e vai numa bola vadia meter um Vinícius Júnior, meter um Rodrigo, meter um cara que seja pontudo ali, que seja um cara hábil, e fazer o gol e ganhar a partida. Quantas vezes o Real Madrid ganhou dessa maneira? E no Ciludo, na seleção brasileira, ele não vai fazer isso de ficar jogando aberto. Ele vai querer manter esse padrão europeu, coisa que a gente sabe que não dá certo. Todo mundo sabe que jogador brasileiro é individualista. No momento de ter uma decisão, ele chega, pega a bola e do nada o cara faz uma jogada maravilhosa, vai ao fundo da linha e cruza, ou então entra na área, cava um pênalti ou chuta. Esse time não chuta.
o time do Brasil não chuta fora da área. É impressionante. Aliás, o futebol brasileiro de uns tempos para cá, você não vê bons chutadores fora da área. Quando alguém começa a chutar, o cara que é o que tem que receber aquela bola lá no meio da pequena área para fazer o gol, ele fica olhando de cara feia pro moleque ou pro cara que está chutando de fora da área. Quando alguém faz gol de fora da área, fica todo maravilhoso. Nossa, parece um futebol da Europa. Por quê? Os europeus chutam, cara. Eles não têm a nossa habilidade, o que eles fazem? Eles preparam a jogada e quando sobra, chuta, pô. Há um rebote, o goleiro pode falhar, o goleiro pode frangar, o goleiro pode botar para escanteio, tem uma possibilidade de cobrar esse escanteio e fazer o gol, mas nós ficamos o tempo todo costurando, tentando entrar na área, dominando a bola, sem fazer tabelinha, sem fazer inversões de jogadas. Os nossos laterais, nós não temos laterais, é um problema há muito tempo. O Cafu jogou até o final da carreira ali da dificuldade, porque não tinha lateral direito, e parece que nós passamos por esse mesmo problema até agora. O Wesley, que parecia que seria uma solução na Copa do Mundo, o cara que vai até o fundo da linha para cruzar as bolas, infelizmente se machucou e não esperaram o cara se recuperar, né? Esperaram o Neymar, mas não esperaram o cara, não esperaram o Estevão. Isso aí gera até um pouco de desconforto para você ficar pensando. Passado um tempo, você vê que o cara tá treinando, tá ali batendo bola, batendo essa parada. Então, será que na seleção não daria para esperar o cara? Que nós precisamos de laterais que vão até a linha de fundo para cruzar. O cabeça que faz aquela jogada de meio de área, nós não tivemos. O Pedro fez falta dessa seleção. E o cara que foi colocado como centroavante não foi colocado como deveria ter sido colocado, com a confiança que o treinador deu para convocá-lo. Primeira partida não foi tão bem, tirou o cara, botou um falso 9. Então, tem muita coisa errada nessa seleção. Então, mais uma vez, a gente fica ali pensando e torcendo, mas é complicado. Você vê a Argentina, aí você não acredita nenhuma. Torceu ou não pela Argentina agora, a partir de então? Você acaba sendo obrigado não pela Argentina, porque a Argentina, ninguém gosta da Argentina. O brasileiro não gosta da Argentina. O brasileiro ama odiar a Argentina e o brasileiro não suporta a ideia de amar argentino. Então, o Messi é um diferencial. Você vê o cara com a idade que ele tem jogando, você fica, ele puxa você para torcer pela equipe dele, porque você vê até que quando ele não está bem, como foi o jogo agora contra a Noruega, ele foi lá e resolveu a parada. Ele resolveu a jogada, desculpa, contra a Suécia. Ele foi lá e resolveu a parada. O que acontece com o nosso time? Não tem cara para fazer essa liderança. Nós estamos fracos de líderes. E não é de agora, é há muito tempo. Parece que os caras se preocupam mais em fazer publi, fazer propaganda, aparecer fora do gramado fazendo uma ação publicitária, que é dentro do campo para jogar e honrando essa camisa. É impressionante como é que as outras seleções, nós observamos aí, jogadores que não são tão conhecidos jogavam a vida pela seleção, honravam a camisa. Teve seleções, como a da Colômbia, por exemplo, que na hora de cantar o hino, os caras choravam, os caras estavam emocionados. A gente não vê esse padrão na nossa seleção. Acabou a Copa do Mundo, né? Você vê algum jogador voltar para o Brasil? Foi cada um para o seu canto, porque não tem jogador no Brasil, cara. Só tem o Danilo, tem quem? O do Flamengo, o zagueiro do Flamengo, o Léo Pereira, o Paquetá, que está machucado, que voltou onde foi o Flamengo, mas o grosso mesmo, os caras que realmente decidiriam, que seriam os cobrados, seriam perguntados, você não vê os caras aqui. Então, a gente percebe que há uma falta de padrão, uma falta de liderança, e se a CBF não se organizar, e se a própria CBF não tiver um presidente ali, quem é o presidente? É o fulano de tal, então vai ser essa equipe, vai ser esse treinador, vai ser esse padrão de tratamento que vão dar para convocação, vai ser muito difícil, vai ser muito complicado. A gente sofre, a gente pena, a gente fala que não vai mais torcer pela seleção, mas basta chegar à Copa do Mundo, ver o primeiro jogo, o segundo, quando você já está envolvido, não tem jeito. Isso aí é que ama futebol, que adora o futebol, vai estar sempre torcendo pela seleção, ela sendo boa ou ruim, mas que dói, que machuca. Você vê uma seleção que poderia estar indo ao final do campeonato ou até próximo, se eliminar daquela maneira, é muito triste. É uma sequência, é 7-1, é Copa do Mundo aqui que a gente não consegue vencer, que não consegue ir à frente, outros lugares que o Brasil jogou e também não consegue bem, e você vê que é uma sequência de erros. Então, o que espera essa seleção? A gente vai ficar sempre lembrando de Romário, Ronaldinho, Ronaldo, Pelé, Zico, e aí, o Brasil vai ficar só vivendo de lembranças? É muito triste, galera.
Então, o que vocês acham? O que falta para o Brasil? O que está faltando para a gente desencantar e voltar a ser a seleção temida? Porque os jogadores da Europa, eles até hoje falam, a camisa da seleção mete medo, mete respeito. Nós temos um respeito imenso pela seleção brasileira. Só que quando começa a partida, eles vão perdendo aquilo, vai esmiuçando, vai acabando. Pronto, pô, tá de igual para igual. Esses caras estão jogando aí, são na seleção brasileira, pô, a gente tinha um medo dos caras, não tem medo não, porque a gente está jogando melhor do que eles, pô. Nós temos mais raça, mais disposição, mais drible, mais vontade, mais desejo de ganhar. E a torcida, você observa a torcida da Argentina, os caras invadiram os Estados Unidos, o tempo todo cantando, em alguns momentos ficaram calados, mas como tem a chance de reverter o quadro, vem junto com o time, empurra o time, é uma massa absurda. Então, essa Copa do Mundo nos deixou muito tristes, muito revoltados, e vamos ver se em 2030 a seleção volta a ser o que nós esperamos, um time com garra, que não é perder não, perder faz parte do jogo, cada um vai ter a sua oportunidade de vencer ou perder, mas o que nos deixa revoltado, chateado, é a forma que o Brasil perdeu, é a forma que o Brasil jogou para perder. É um time molengo, um time sem tesão, um time frouxo, um time que não tem um líder que bota a bola debaixo do braço e vai lá e resolve. Cara, seleção brasileira é isso não. Então, comenta abaixo, dê like no vídeo, se inscreva. Meu nome é Brão Marques e tamo junto. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, galera. Fui.